E aí, pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um estudo aqui, né? Hoje é um vídeo um pouco mais rápido, não tem slide, eu também estou com outra câmera que eu tive um problema técnico com o meu outro notebook. Hoje a gente vai falar sobre ponteiros, tá? Apesar de ser só um assunto, eu acho que ele é fundamental. E o que, afinal de contas, é um ponteiro, né? Vamos direto ao ponto. Aqui tem uma definição de uma literatura, né? Um ponteiro, acho que é The Programming C Language. Um ponteiro é uma variável cujo valor é o endereço de outra variável. Ou seja, ele aponta para um local na memória onde o dado está armazenado. E aqui a gente tem a representação de um ponteiro, né? Tem essa funçãozinha aqui em C. A gente tem um valor normal aqui, né? Um inteiro. E aqui a gente tem um ponteiro para inteiro. E o que representa o ponteiro é esse asterisco aqui, né? Esse asterisco que ele está dizendo que ele é um ponteiro que ele aponta para um inteiro, certo? E como um ponteiro ele sempre armazena o endereço de outra variável, aqui eu estou colocando que um ponteiro ele é o endereço do valor 42, certo? E aqui tem um ponto importante, né? Como é que eu faço um char na linguagem C, né? Uma string, melhor dizendo, né? Não tem um tipo string, nome, exemplo de string. Isso aqui não existe em C, né? O que acontece é que uma string é, na verdade, um char, é um ponteiro para char, né? Então, char é o caractere, então são vários caracteres, tá? E o ponteiro, nome, ele vai ter o endereço do primeiro caractere dessa string. E aí você percorrendo o ponteiro na string, você consegue pegar os outros caracteres. Basicamente isso, tá? Aqui a gente consegue printar esses valores para a gente entender um pouco melhor, né? É, então aqui, deixa eu rodar aqui funking. Ó, aqui eu estou exibindo o seguinte. Eu tenho primeiro o valor da variável, né? Que é o %d, que é 42. Ele está aqui exibido. Aqui eu tenho o endereço dessa variável, né, que é o ezinho e o valor. E aqui eu tenho o conteúdo do ponteiro, né? E aqui tem um detalhe interessante, tá? Aqui a nomenclatura, ela pode ser um pouco... tem que ser bem exato aqui, tá? Por quê? Quando a gente coloca asterisco ponteiro, né, e bota para exibir, muita gente fala, isso aí é o conteúdo do ponteiro, né? E você vai ver, faz sentido, né? Conteúdo no ponteiro tem o 42. Só que, na verdade, essa nomenclatura aqui, esse asterisco ponteiro, ele quer dizer o conteúdo do endereço de memória apontado pelo ponteiro. Parece muito preciosismo, mas é importante a gente ter essa distinção, né? E não falar conteúdo do ponteiro, porque o conteúdo do ponteiro é o endereço da outra variável. O conteúdo do ponteiro é o valor da variável, o valor do endereço daquela variável, valor, né? E o valor apontado, né? O valor do conteúdo apontado pelo ponteiro é o 42. Então, é o valor do conteúdo apontado pelo ponteiro, certo? E repare bem, quando a gente define um ponteiro, a gente usa o asterisco, né? Quando a gente vai exibir, a gente usa o asterisco para referenciar uma outra coisa, né? O ponteiro em si é só ponteiro. É. O conteúdo da memória apontado pelo ponteiro é o asterisco ponteiro. A gente se confunde, porque na hora de passar aqui um parâmetro para uma função, de repente um ponteiro aqui, ponteiro int, você está passando o conteúdo da memória apontado pelo ponteiro, ou você está passando o ponteiro em si, né? Aqui você está passando o ponteiro em si. No começo, a gente confunde isso, porque ele olha isso aqui e fala: caraca, eu estou passando o conteúdo da memória apontado pelo ponteiro, né? Mas não. Aqui, nessas definições, né? Aqui passando como argumento ou definindo, o asterisco é a definição do ponteiro,
E lá no final, depois, se você for exibir ou for usar, aí você, o asterisco ele vai significar o conteúdo da memória apontado pelo ponteiro, certo? Beleza. Então a gente tem essa introduçãozinha aqui, e aqui tem mais algumas funções com algumas questões importantes, né? Aqui, por exemplo, eu tenho que eu estou percorrendo um ponteiro, né? Então aqui é representação de um array de inteiros, né? Toda lista é um ponteiro que vai apontar para o primeiro elemento da lista. E você pode ir percorrendo essa lista com essa aritmética de ponteiro aqui, né? Então aqui eu estou fazendo um for, né, de tamanho que eu passo para ele. E aqui eu estou dizendo que ele fala que eu modifico o valor do elemento apontado pelo ponteiro. Sim. Aqui o conteúdo de memória apontado pelo array mais i vai ser 10. Vai ser ele mais 10, né? Então vamos colocar assim. Se eu colocar isso aqui é igual a 10, eu estou dizendo que o primeiro elemento desse array, que é um ponteiro, vai ser 10. Se eu coloco que array mais um, array mais. Vamos sair do for, né? Isso aqui é um exemplo fora do for. Se eu coloco que array mais um é 10, eu estou dizendo que o segundo elemento desse array vai se tornar 10, tá? Então aqui eu estou percorrendo o array, né? Seria como se eu tivesse algo assim, né? Array um igual a 10. Seria isso. Mesma coisa, né? É só que a gente tem a aritmética de ponteiros e que a gente tem a aritmética de lista, né? Que a gente está mais acostumado. Então a gente consegue percorrer arrays. É, e aqui tem a função imprime endereço e valor, né? E aqui acho que vai ficar mais claro, né? A gente tem o elemento como i, tá? A posição dele, o valor, que é o conteúdo da memória apontado pelo array mais i, tá? E aqui a gente tem o endereço, né? A memória dele, o endereço na memória. Então, ok, vamos seguir, vamos lá. Um, dois, olha aí. Então, o que a gente tem? O que a gente passou, né, para ele? A gente primeiro, o que está fazendo? Isso aqui é importante, tá? Aqui na main, a gente está alocando memória dinamicamente na nossa pilha, alocação dinâmica. O que é isso? Eu estou alocando um vetor de inteiros, que é um ponteiro por definição. Então, estou alocando um vetor de inteiros, e aqui eu dou um malloc no tamanho desse vetor. Como eu quero um vetor de 5 inteiros, né? Ele vai ter o tamanho 5 vezes o size of int. E aqui eu checo, isso sempre tem que ter depois do malloc. Isso aqui, o objetivo não é falar sobre malloc, falar sobre ponteiro, mas isso aqui é só para checar se deu algum problema de alocação de memória. E aqui eu estou inicializando os valores, né? Então aqui eu estou só alocando essa memória, e aqui eu estou colocando os valores nessa memória, nesse vetor que eu já inicializei, tá? Então aqui eu estou dizendo, ó, começa no zero. Então o vetor, primeiro elemento do vetor, o vetor mais zero, que é o vetor puro, né? Vai ser zero vezes 2, que vai ser zero. Então aqui, ó, elemento zero, valor zero tem o endereço. No vetor mais um, eu vou colocar um vezes 2. Então eu vou ter o valor 2 na posição 2 desse array. Tá aqui, ó, valor 2. E assim por diante. Aqui, com esse endereço de memória, é legal para a gente visualizar o que está acontecendo na memória, né? Eu vou abrir o Paint aqui, que eu acho que vai ficar mais claro. Aqui eu tenho as posições, né? Isso aqui são hexadecimais, né? Você vê que o início de todos é igual e ele vai somando no final aqui um valor, né? E a gente sabe que um int ele ocupa 4 bytes, né? Então, eu tenho as caixinhas da memória aqui, certo? Eu tenho as caixinhas da memória, as caixinhas da memória. Eu vou fazer na horizontal, que eu acho que fica melhor a visualização, como é uma lista. Eu acho que fica melhor. Então a gente tem bit a bit, né? Bit a bit, bit a bit, bit a bit, bit a bit, bit a bit.
E 4 bits, né? 4 bits. A gente tem aqui mais 4 bits que dão aqui 1 byte, né? 1 byte, tá? Então vamos agrupar isso em bytes, certo? Então eu tenho agora em bytes, tá? 1, 2, 3, 4. Vamos dividir melhor, né? Então agora eu tenho que cada um disso aqui é 1 byte, né? Certo? É, então um inteiro ele ocupa 4 bytes. Então isso aqui é um int, certo? O que acontece? Quando eu estou alocando essa memória aqui, repare que é 5 vezes o size of de int, que são 4 bytes. Então o que acontece é que eu estou alocando na minha memória esses 4, mais esses 4, 1, 2, 3, 4, mais os próximos 4, mais os próximos 4, mais os próximos 4. Então eu estou alocando na memória 5 vezes 4. Eu estou alocando, né? E aí é o seguinte, o ponteiro ele vai apontar para o endereço do primeiro elemento. Então, o ponteiro ele chama ARR, né? Lá no código. Então, meu array puro, o array mais zero, ele vai sempre apontar para o primeiro elemento. E aí uma coisa interessante, isso aqui a gente vê mais em assembly, né? Aqui em C não tem essa necessidade. Porque eu somar i, ele já soma automaticamente o valor multiplicado pelo tamanho de int, né? Por quê? Porque quando eu somo i, o que acontece, o que o array mais i, ele vai acabar apontando para esse endereço aqui. Então esse é o array mais um, né? Em assembly, quando a gente percorre, faz isso, percorre um ponteiro, a gente não soma mais um, né? Igual tá em C. Que em C é automático que é feito isso, essa soma, né? Implícita. O ideal seria a gente somar 1, 2, 3 e 4, né? Em assembly, quando a gente percorre um ponteiro, a gente soma 4. A gente soma de 4 em 4 numa rede inteira. A gente soma de um em um numa rede chars. A gente soma de tanto em tanto numa rede struct. Aqui no 6 isso já é feito automaticamente, mas o que acontece na memória é isso, né? Array mais zero aponta para esse aqui que é um inteiro, que está ocupando esse espaço. O array mais i aponta para esse outro inteiro que está ocupando esse espaço. O array mais 2 aponta para esse outro inteiro que está ocupando esse espaço e assim por diante, né? É isso que acontece na memória. Então aqui eu estou colocando os valores na memória, né? Somando i mesmo, né? Então não é i mais o 4, né? I mais size of int, não precisa. Em assembly a gente faz isso, percorre os valores exatos ali, byte a byte. E por isso que na memória a gente tem esses valores de 4 em 4, né? Porque ocupa 4 de espaço, certo? Se a gente tivesse um char, ele iria ocupar de um em um aqui, né? E como está hexadecimal, por isso que 8 depois vai para C, né? Porque chega no 10 vira A, B, C, né? 8, 9, 10, 11, 12. Seria o 12, né? Então o 10 é A, o 11 é B e o 12 é C, né? É, e aí chega no 16, ele zera de novo, né? Então 12, 13, 14, 15, 16. Ele zera de novo. E aqui tem essa modificação aqui, que também não é muito importante, que vai estar modificando os valores. Olha aqui o problema que eu cometi aqui, né? Vamos rodar de novo. Então aqui eu estou basicamente pegando e somando 10 a cada um dos valores, né? Então 8 vira 10, 2 vira 12, 4 vira 14, assim vai, né? E você vê que ele se mantém no mesmo endereço de memória, tá? Então é basicamente isso. Lembrando que aqui é basicamente isso, tá? O básico de ponteiros aí, com alguns exemplos interessantes, como as coisas ficam ali mais ou menos na memória para a gente entender. Espero que tenham gostado. Um vídeo mais curto aí, mas são conceitos bem,
bem nebulosos, essa questão de ponteiro e memória. Eu acho que ficou um entendimento legal aí. Então, curte aí para ajudar, se inscreve, comenta aí qualquer observação, qualquer comentário aí que agregue, certo? Valeu, pessoal. Tamo junto.